Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Na santa paz de Deus, e louvado seja Deus, estou ótima, estou bem. Gente, eu vou ler com vocês Isaías, no capítulo 59, que fala assim, os pecados e a salvação do povo de Deus. E no versículo 14, que diz assim, por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a iniquidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, aqui o nosso Deus está explicando que a injustiça, né, que a injustiça na terra, que a justiça se pôs de longe, e que está sobrevindo, e que está sobressaindo na terra é a injustiça. E ninguém tomou para o intercessor, né? Ninguém fez justiça. E se você for justo, se você for uma pessoa justa, fiel a Deus, falar a verdade, querer o bem dos outros, você é despojado. Você já não, como que se diz, perante a sociedade, perante muitos seres humanos, você está errado. E o que é errado tornou-se certo. E o que é certo perante o nosso Deus tornou-se errado. Então, toda maldade, toda vingança, tudo aquilo de mal que o homem está fazendo sobre a terra, os olhos estão tampados, virou justiça e a injustiça virou verdade, né? A justiça pôs-se de longe, ninguém está vendo que está errado, ninguém quer se opor, ninguém quer tomar a frente, ninguém quer ser um intercessor. Então, o que o nosso Deus fez? O nosso Deus, para o povo que segue Ele, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que fazem aquilo que é agradável aos olhos de Deus, a justiça, que é agradável aos olhos de Deus, o bem, Deus pôs. O que o nosso Deus fez? Olha para vocês verem. O braço de Deus trouxe a salvação, ele trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus é justiça. O braço de Deus está estendido sobre todos aqueles que creem nele, todos aqueles que o buscam de coração e de alma. E hoje em dia, se você parar para pensar, você não pode falar mais a verdade, que você é errado, né? Tudo virou bagunça, o que é certo virou errado, o que é errado já está certo, e se você falar o contrário, muitas das vezes você vai ser, vão te levar até na justiça, você vai ser processado. Por quê? Porque você falou a verdade, né? Tem muitas coisas que você olha assim, você não acredita, você fala, não é possível que eu estou vendo isso. Não precisa ter longos anos de vida para você saber o que é errado, o que é verdade, o que é certo perante na presença de Deus, né? E Deus deixou a Bíblia, gente. A Bíblia é um livro, é uma carta escrita pelo Pai ao Filho para que o filho seguisse os seus mandamentos. Só que os filhos estão se desviando, assim. Estão fazendo do mundo Sodoma e Gomorra. E pior, aqueles que tentam fazer a vontade de Deus
muitas vezes é criticado, processado, não pode falar a verdade. Você vê, você passa um zíper na sua boca, porque senão é até arriscado tirarem a tua vida. Só que chegou num ponto que está ultrapassando os limites, e Deus não se agrada dessas coisas, né? E vocês têm que ler o capítulo 59 para vocês verem esse versículo que eu estou lendo, para vocês verem como o Pai, nosso Deus, deixou uma carta escrita para nós, seus filhos, uma carta de Pai que quer o nosso bem, que está explicando direitinho como se deve viver na Terra. E vocês têm que ler, estudar a Bíblia, para Deus mostrar para vocês muita coisa. E nem Deus está mostrando para mim muita coisa, né? Porque muitos falavam para mim que não podia estudar a Bíblia. Outros falam, eu achava aquilo como absurdo. Até um dia eu falei que eu concordava que era pecado estudar a Bíblia, mas não, gente. Um dia eu fiz uma oração, que eu estava passando uma aflição muito grande, e pedi para Deus abrir meus olhos. O que eu deveria fazer na minha vida. E eu comecei a estudar a Bíblia. E muita coisa se transformou na minha vida. Muita coisa, Deus abriu meus olhos. E está abrindo até o dia de hoje. Né? Muita coisa Deus me mostrou que nós não devemos suportar para agradar os outros. Você não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou. Mas Deus me mostrou que nós devemos andar dentro das Escrituras Santas. A nossa vida está baseada aqui, ó. Se você estudar a Bíblia, Deus vai te mostrar tudo o que vai acontecer na sua vida. E Deus é um Pai bom, misericórdia, mas Deus faz o bem, faz a justiça, né? Isso aí, se a pessoa acha que não, mas Deus é justiça. E Deus trouxe a salvação para aqueles que obedecerem a Ele, fazer a vontade dEle, andar de acordo com os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Não adianta você achar que está agradando a Deus porque você está todo dia na igreja. Mas fora da igreja você tira máscara. Não adianta, porque não é isso que Deus quer. Às vezes você está em casa, você está servindo mais a Deus do que aquele que está indo na igreja todo santo dia. E depois tira aquela máscara quando sai da igreja, e aí ninguém suporta, né? A família não suporta. Isso já é injustiça. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Então, isso tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Deus não se agrada. E, gente, aqui está escrito que vestiu-se de justiça como de uma couraça. E pôs capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura, pôs sobre si as vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Cobriu-se de zelo porque Deus é zeloso pelos filhos dele. Cobriu-se de zelo quando Deus vê que estão fazendo injustiça contra você e você está tentando fazer a vontade de Deus na terra. Quando você clama ao nosso Deus, Deus está te ouvindo. Quando você ora ao nosso Deus, um anjo está passando, recolhendo a sua oração e leva até o Pai. E lá no céu está escrito na Bíblia, tem um livrinho que Deus escreve o que nós estamos fazendo na terra. E no último dia, Deus vai ler esse livro para nós. E Deus vai falar, ó, você fez isso, 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 não agradou meus olhos. Você fez isso, 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 agradou meus olhos. Então, gente, nós devemos servir a Deus de alma e coração. Não devemos achar que aquilo que está sendo injustiça está certo. Que a injustiça que está fazendo com os outros está certo. Nós não devemos apoiar a injustiça. A injustiça Deus está vendo. E outra coisa, tudo que a verdade anda tropeçando pelas ruas. E vocês podem ver que, infelizmente, é o que mais acontece na face da terra. Infelizmente, né? Já não há mais verdade, você não sabe mais em quem confiar.
a humanidade chegou num ponto que, assim, tá difícil confiar nas pessoas. Você tem que ser de oração, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ir na igreja, se você não for na igreja, ore a Deus na sua casa. Quando você sair, você dobra o seu joelho, ore a Deus. Quando estiver na rua, esteja em comunhão. Outra coisa, cuidado com os amigos. Nem todo mundo que se diz que é seus amigos são seus amigos mesmo. Cuidado para a inveja não entrar no teu lar. Quando você perceber que uma pessoa foi na sua casa e Deus vai mostrar para você que a pessoa que entrou dentro do seu lar não pode entrar dentro do seu lar mais, você tem que orar a Deus para Deus afastar aquela pessoa do seu lar, porque Deus sabe o que fala. E Deus mostra, viu? Deus mostra quando nós estamos em comunhão, Deus mostra para nós o que está acontecendo. Deus mostra que certas pessoas não é para estar dentro do teu lar. Que não é para você abrir as portas da tua casa para certas pessoas. Então, gente, isso também é justiça de Deus na tua vida. Porque Deus está te livrando do mal e da aparência do mesmo. Porque a inveja tem. E a inveja é contaminosa. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você recebe na sua casa. Porque o seu lar tem que ser um lar próspero. Um lar de benção, de amor. Um lar de acolhimento. Principalmente para você e para a sua família, os seus filhos, para você viver em paz, né? Então, você orando, Deus vai te mostrar quando uma pessoa entra na sua casa que não é da vontade de Deus. Porque já aconteceu isso comigo. Uma pessoa entrou na minha casa, eu fui só reparando. Eu orei a Deus, pedi misericórdia para Deus. Aí pedi para Deus que essa pessoa não voltasse mais na minha casa. Porque Deus me mostrou que não queria que a pessoa na minha casa. Isso também é justiça de Deus na nossa vida. Deus está nos livrando do mal e da aparência do mesmo. E, gente, hoje em dia, o negócio tá tão complicado que se você falar a verdade, você é isso, aquilo, outro. Se você falar que é evangélico, é pior. Se você falar que do nome de Deus, as pessoas saem de perto de você, né? Ninguém quer ouvir mais o nome de Deus, ninguém entre aspas, né? Não tô falando de um modo global, tô falando assim que muitos não querem saber de Deus. Você começa a falar das coisas de Deus para você ver como você vai ser odiado, como as pessoas vão se distanciar de você. Não são todos. Mas, gente, eu não me importo se distanciar de mim, não. Eu não me importo. Eu fico bem na minha, fico em paz. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Porque Deus me abençoa na terra, me livra do mal, da aparência do mesmo. Abençoa meus filhos, abençoa o meu lar, me dá saúde, me dá vida, me dá alegria. Não deixa eu passar fome. Deus faz tudo por mim. Abre as portas, fecha a porta. Quando Deus fecha uma porta na tua vida, é porque está te mostrando que lá não é o teu lugar. Que não é para você ficar lá. Que ali não é bom para você. Então Deus abre as portas, fecha as portas. Levanta a tua cabeça, faz justiça na tua vida, faz a verdade aparecer. Então Deus tem aquele cuidado todo especial com nós aqui na face da terra. E por último, ainda nós vamos morar com Deus nos céus. Um lugar lindo, maravilhoso, né? E vamos ver a face de Jesus Cristo como ela é. Então, nós temos que decidir a quem servir, o mundo ou a Deus. A quem agradar, a Deus ou ao homem. Falar a verdade ou falar mentira. Ser justo ou ser injusto. De que lado você está? Do lado de Deus ou do lado do homem? Porque mesmo que a pessoa fique com raiva de você, você tem que falar a verdade. Por exemplo, você fala com jeitinho, tudo, mas se ela ficou com raiva, você ora a Deus, entrega nas mãos de Deus, mas você não vai sair ferindo as pessoas, porque Deus não se agrada. Né? Um dia Deus falou para mim na palavra assim,
Isso tudo, gente, entra aqui dentro dessa palavra. A verdade anda tropeçando. Ó, por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, né? Então, e a equidade não pôde entrar. O direito se tornou atrás, teu direito de falar se tornou atrás, o teu direito de ir e vir também. O seu direito está atrás de tudo aquilo que é verdade, de tudo aquilo que é justiça. Entendeu? Aí, um dia, isso aí não agrada aos olhos de Deus. Aí, um dia, Deus falou para mim pela palavra assim: o dia que você negar o meu nome na face da terra, eu te negarei. Naquele lugar que você está trabalhando, na época eu estava trabalhando no mercado. No mercado que você está trabalhando, mandaram você parar de falar do nome de Deus, das coisas de Deus. Mas eu te falo uma coisa, continua falando o meu nome, continua falando as minhas coisas, porque o dia que você me negar na face da terra, eu te negarei perante ao meu Pai que estás nos céus, naquele último dia. Então, a quem que eu vou obedecer? Ao nosso Deus. Eu vou obedecer ao nosso Deus, porque Ele é o meu Pai. Ele deixou uma carta escrita para mim, uma carta de benção, de misericórdia, de amor, revelando a minha vida, me abençoando, me protegendo, me guiando. Então, eu devo obediência ao nosso Deus, eu devo obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao homem, eu devo o meu respeito, a minha verdade. O que eu devo ao homem? Respeitá-lo, né? A mulher respeitá-lo. Um deve respeitar o outro. Você tem que respeitar o seu próximo. Mas não é por isso que você vai negar o nome de Deus. Não é por isso que você vai deixar de falar das coisas de Deus. Porque se você deixar de falar das coisas de Deus, no último dia Deus te negará, né? Se você tiver vergonha de falar das coisas de Deus, se você tiver vergonha de saudar o teu irmão na rua, como já aconteceu, como eu já vi muito, se você tiver vergonha de falar que é evangélico, se você falar que não vai num baile, que não participa das mesmas coisas que teu amigo, que você não pode ir, isso não é, como que se diz, isso não é errado. Se você não participa, não participa. Né? Se você não participa de baile, de baile, discoteca, de forró, não participa. Então, você tem que decidir a quem servir, né? Para que a verdade esteja ao teu lado, para que a verdade de Deus e a justiça de Deus esteja contigo no dia que tu precisar. Aí você vai ter que se decidir a quem servir, a Deus que está nos céus ou ao homem que está na terra, né? Porque nós temos que obedecer ao nosso Deus e falar a verdade com jeitinho para não agravar aquela pessoa, mas falar a verdade dentro da Bíblia. Né? Nós temos que ser luz no mundo. Temos que fazer, a pessoa tem que notar a diferença que há entre nós e ela, né? Porque tá tudo, a verdade, que nem tá explicando aqui, tá tudo ao contrário do que Deus manda. A justiça já se pôs de longe. A verdade anda tropeçando, não há mais verdade na face da terra. Então, nós temos que viver debaixo de oração mesmo, debaixo de clamar ao nosso Deus, debaixo de estudar e ler a Bíblia, debaixo dos conselhos santos de Deus. Que a Bíblia, ela foi deixada por Deus para nos proteger, isso aqui é justiça, né? Nos proteger espiritualmente, materialmente, a Bíblia nos protege do mal e da aparência do mesmo. E protege o nosso lar, os nossos filhos, a nossa família, né? Nossos irmãos, nossos pais, a nossa família toda, os nossos sobrinhos, porque nós oramos por todos. E eles oram por nós. Então, gente, Deus, se você ler e prestar atenção, tudo que está acontecendo aí na face da terra já está escrito aqui, ó, tudo. Não pode se falar mais a verdade, ninguém faz justiça, a justiça já deixou de ser justiça, a verdade ninguém pode falar, né? Então, é nós obedecendo ao nosso Deus e caminhando debaixo das suas doutrinas santas que nós vamos
que Deus vai nos proteger e ficar do nosso lado, né? Porque você não quer servir, ou você tem que decidir, servir o mundo ou servir a Deus, servir as pessoas ou servir o nosso Deus, né? Porque aí você não quer servir as pessoas e achar que Deus tem a obrigação de fazer justiça na tua vida. Porque quando você servindo a Deus, você está mostrando a Deus que você o ama, não é assim? Então, você servindo ao seu amigo ou a sua amiga, você está mostrando ao seu amigo que você mais ama ela do que Deus. Não, você tem que falar a verdade debaixo dos conselhos santos de Deus, para que a verdade de Deus e a justiça de Deus e a salvação de Deus esteja na tua vida, né? Porque Deus é amor, Deus é salvação e Deus é justiça e verdade também. Por isso que eu falo, continue servindo ao nosso Deus, continue orando, continue estudando, lendo a Bíblia, falando as coisas de Deus, que muito Deus vai lhe abençoar. Gente, vocês continuem lendo a Bíblia, lê lá 59 de Isaías, né? Os pecados e a salvação do povo de Deus. Orem a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Fiquem com Deus.